Você sabia que alguns carros que fizeram história no Brasil também foram fabricados na Venezuela? Modelos famosos com nomes conhecidos, mas detalhes únicos, motores diferentes e até acabamentos exclusivos? Pois é, meus amigos, o país que está no foco principal dos noticiários dos últimos dias também possui muitas curiosidades automotivas. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva, nostalgia e muitas curiosidades. Se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante que você faça parte desta comunidade que está sempre ligada nas novidades que são publicadas. Durante as décadas de 60, 70 e 80, a Venezuela viveu um dos momentos mais prósperos da sua história. Graças à exploração intensa do petróleo, o país se tornou um dos maiores exportadores do mundo, acumulando uma enorme entrada de dólares por lá. Esse período ficou conhecido como a época da Venezuela Saudita, quando o poder de compra da população cresceu rapidamente e o consumo de bens duráveis explodiu. Com mais dinheiro circulando, o automóvel deixou de ser artigo de luxo e passou a fazer parte do dia a dia da classe média venezuelana. Mas havia um problema: importar carros completos, inteiros, já montados, era caro e também causava uma forte dependência externa. Para resolver isso, o governo providenciou fortes incentivos à industrialização nacional, oferecendo benefícios fiscais, facilidades logísticas e exigências de conteúdo local para atrair montadoras estrangeiras. Foi nesse cenário que GM, Ford e Volkswagen decidiram instalar ou ampliar fábricas no país. E para reduzir custos e acelerar a produção, a maioria delas acabou optando por produtos já prontos e consolidados em mercados vizinhos, como o Brasil, já que por aqui haviam estradas semelhantes e também já existia uma tradição em adaptar carros europeus ao nosso solo, à nossa região. O Brasil naquela época já era um verdadeiro laboratório automotivo. Produzia veículos robustos, simples, resistentes ao calor e às estradas irregulares, exatamente o que o mercado venezuelano precisava. A história da Ford no país vizinho começou em 1962, quando a empresa norte-americana iniciou as atividades no sistema CKD, onde os carros chegavam desmontados na fábrica de Valência e então eram montados por completo. O Ford Maverick, que foi lançado na Venezuela logo no seu ano de estreia em 1969, assim como nos Estados Unidos e Canadá, sendo o primeiro mercado da América Latina a receber o modelo, antes mesmo de chegar ao Brasil em 73. Os catálogos venezuelanos da época traziam o Maverick juntamente com o Mustang, LTD e Fairlane, modelos alinhados com o mercado norte-americano. Com foco na economia e combate à inflação, o Maverick ganhou o slogan de "O Gigante de 6 cilindros" para a linha 75. Nesse ano também é atingido o seu recorde de produção, com 10.265 unidades. Em 77 começava a reformulação de toda a linha Ford no mundo. É produzido o primeiro Fairmont já com o modelo 78. O Maverick, assim como nos Estados Unidos, Canadá e México, para de ser produzido. A produção do Maverick na Venezuela foi de 69 até 1977. O Opel Kadett foi produzido em diversos lugares do mundo com outras bandeiras do grupo GM, como Chevrolet Chevette aqui no Brasil. Aliás, a GM usou o nome Chevette em vários países e nem sempre os carros eram iguais. Na Venezuela, o Chevette começou a ser montado nos anos 80 com o nome de Sanremo e lá havia a opção de um motor 1.8 diesel, além do 1.4 e 1.6 que tivemos aqui. Por lá, foi vendido na carroceria de 4 portas até meados de 1996, quando saiu de linha também no Equador, que foi o último país a produzir o GM nesta geração no mundo. No começo dos anos 80, a Ford venezuelana também ofereceu lá no mercado interno o Corcel 2, Del Rey e Belina, que era vendida como Del Rey Rancheira. Curioso é que lá o Corcel era oferecido inclusive na versão guia com alto luxo em seu acabamento. Já o Del Rey era o oposto, ele era vendido na versão L com o acabamento mais espartano, exatamente o inverso do que acontecia no Brasil. Por aqui, o Del Rey era o modelo de luxo e o Corcel 2 era visto como o modelo mais de entrada. Por lá, quando a frente foi remodelada em 85, surgiu
surgiu um curioso Del Rey híbrido, digamos assim, né? Com a frente igual ao do Corcel 2 brasileiro, mas o restante da carroceria igual ao do Del Rey mesmo. Esses carros eram fabricados no Brasil, mas enviados para lá desmontados, onde eram então armados e diferenciados dos modelos brasileiros. Nuevo Ford Corcel Guía 84. Nuevo Ford Corcel Guía 84. Veja que todos esses modelos que eram vendidos lá e vinham do Brasil eram enviados totalmente desmontados, que é o que nós chamamos de CKD, que realmente é a tradução para totalmente desmontado, todo desmontado, porque havia uma lei venezuelana que impedia que os veículos fossem enviados prontos. Essa lei surgiu como uma daquelas medidas de proteger o mercado interno e incentivar também a indústria nacional. Então, aqui no Brasil não era permitido nem assim, né? Não podia vir desmontado nem montado, nada. Lá era uma lei, digamos, mais maleável, onde era permitido então a importação em regime de CKD, e lá eles eram montados, porque isso era bom, né? Porque o mercado recebia carros importados e também gerava mão de obra local, porque os carros eram montados lá. Na mesma época do Sanremo, que é o Chevette de 4 portas que foi vendido por lá, a Chevrolet também começou a mandar para a Venezuela o Monza. Inclusive, o lançamento do Monza por lá foi feito com um show do piloto Carlos Cunha, que na época estava estourado. Já até falamos, inclusive, com o Carlos Cunha aqui, né? Só que para lá ele era enviado somente com a carroceria sedã de 4 portas, já que a de 2 portas era uma iguaria do mercado brasileiro, uma preferência local. E o que ia também era o hatch, né? Até curioso, porque para a linha 89 foi descontinuado a carroceria hatch no Brasil, mas a fábrica lá em São Caetano do Sul continuava a produção dela, justamente para atender esses mercados externos da América Latina. O Monza venezuelano só tinha motor a gasolina e saía com ar-condicionado de série, né? E sem o desembaçador traseiro, é porque lá é um país bem quente. Por isso que não tinha o desembaçador, porque todos os carros vinham com ar-condicionado. Então, você ligava o ar, o vidro já desembaçava. Então, por essa razão, os carros vinham com o limpador, mas vinham sem os filetes do desembaçador. As rodas também eram diferentes e o SR lá podia vir com câmbio automático, que não teve aqui no modelo esportivo. Monza Classic atrae la emoción. Acontece o seguinte, em 1989, a GM venezuelana decidiu começar a trazer da Europa o recém-lançado Vectra A, um produto moderno europeu e fresco, né? Já que ele foi lançado na Europa em 88, um ano antes apenas. Esse modelo só chegou no Brasil em 93. O lançamento do novo carro por lá causou uma grande procura e um desinteresse dos consumidores para com o velho Monza. O que houve foi um grande encalhe mesmo desses carros que quase que pararam de vender, porque quem ia comprar um carro zero acabava optando pelo Vectra, que era o sucessor natural mesmo do Monza. Esse imprevisto acabou levando a GM a tomar uma inusitada atitude de repatriar esses carros para o Brasil. Os registros da época apontam para um lote de Monzas, tanto hatch quanto sedã, de aproximadamente 416 carros, que foram então trazidos de volta. Eles foram para lá desmontados, foram montados lá e voltaram para cá, todos com as diferenças que tinham, né, em relação ao modelo brasileiro. Porque, por exemplo, o Monza venezuelano ele não tinha aquela plaqueta que vai na coluna ali do Monza, onde abre a porta, né? O modelo venezuelano exigia apenas uma plaqueta. Por essa razão, o número do chassi foi marcado manualmente lá na fábrica de São Caetano do Sul, carro por carro, né? E depois foram vendidos no mercado interno. Aliás, questões obscuras rondam esse fato, porque quando esses carros foram enviados de volta para o Brasil,
ainda não estava liberada a importação, né, que ocorreu em 1990. Isso acontecido foi antes disso. Nem membros do governo da época, nem ex-funcionários da GM entram no assunto, mas alguma coisa foi feita ali para que esses carros pudessem voltar e serem vendidos de maneira legal. Talvez até tenha sido esse um dos motivos que eles decidiram, vamos liberar logo a importação e vida que segue, né? E isso foi feito meses depois desse acontecido. E os carros foram vendidos no mercado do jeito que eles vieram, com as características exclusivas para o mercado venezuelano. Um dos motivos da GM ter trazido esse lote é porque as versões que vieram não ameaçavam a versão do Monza nacional que mais vendia, que era a SLE. A versão SLE, que era intermediária, era a versão que mais vendia do Monza. E os modelos que vieram eram o Classic e o SR. Então, não afetavam o consumidor que queria um SLE nacional. Por essa razão, também eles resolveram trazer para cá e amortizar o prejuízo que estava ocorrendo lá na Venezuela. Com as políticas implementadas nos anos seguintes, a indústria de automóveis da Venezuela não é mais o que era antes, né? Tá bem mais embaixo do que foi no período pujante ali, economicamente falando, nos anos 70 e 80. E nós relembramos agora alguns modelos que são muito conhecidos e famosos no Brasil e que foram também montados lá na Venezuela e provavelmente estão rodando, muitos exemplares estão rodando por lá até hoje, tá certo? Meus amigos, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo todos vocês no próximo aqui no canal PL. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!